Olá, no devocional de hoje vamos falar sobre a cura da alma. A sua alma está doente? Mas antes, uma observação: nunca deixe de ter um acompanhamento de um profissional da área te orientando, tá ok? Gênesis, capítulo 30, versículo 1 diz: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dai-me filhos, senão morro. Olha que interessante a história dessa mulher. Essa mulher, por não conseguir engravidar, havia uma frustração na sua alma, havia um desespero na sua alma, havia uma dor muito forte em sua alma, uma angústia, uma tristeza. Então ela chega ao seu marido e fala: Olha, se você não mudar a minha história, eu vou morrer. Ela quis dizer que eu preciso de algo que resolva o meu problema interior, o problema da minha alma. Nós estamos vivendo um tempo que existe basicamente 3 doenças da alma que está destruindo as pessoas. E eu vou te falar nesse devocional as 3. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mensagens para a sua vida. Tá bom? Vamos lá. A primeira é a depressão. O que é a depressão? É o excesso de sentimentos negativos das coisas do passado que não conseguimos nos libertar. Existem aquelas pessoas que não conseguiram romper com suas dores emocionais e que estão na lixeira mental. Não conseguiram romper com seus traumas, não vencem as lutas, não conseguem romper com as suas amarguras, suas decepções e tristezas que deixaram fortes marcas em suas vidas e que de alguma forma não conseguiram superar esses traumas do seu passado e volta e meia vão lá na lixeira da mente e tornam a se sujar com os lixos do passado que estão guardados na sua mente. Você está entendendo? Existem algumas pessoas que fizeram tão mal às outras que isso também passa a ser um trauma tão grande na vida delas que elas se sentem a pior espécie de ser humano. Se odeiam das lembranças, provocam remorso. Mas os que se arrependem de coração vão lá e resolvem esse problema, têm coragem e pedem perdão. Os que sentem remorso sofrem com aquela dor remoendo o seu interior, e os que pedem perdão se limpam. As que têm remorso, elas continuam carregando essa carga, esse fardo durante a sua vida toda. Não conseguem romper com esse passado. Então, elas entram em um caminho de depressão tão grande que não tem mais alegria de se viver, não tem mais motivo para realizar as coisas, para fazer algo de bom. Tudo que elas vivem é somente para a dor, a tristeza, o isolamento e a solidão. E infelizmente isso pode levá-las à morte. Por isso, saiba diferenciar o arrependimento de remorso. Há uma diferença. Talvez isso possa estar sendo o seu caso, o motivo do seu sofrimento hoje. Lá em Mateus 27, do 3 ao 5, fala sobre Judas, a depressão que levou Judas à morte. Ele não conseguiu lidar com as lembranças do passado que acusavam, e essas lembranças o levaram o quê? Ao suicídio. Mas o que é depressão? A depressão é um problema emocional gravíssimo, altamente prevalente da população em geral. E de acordo com um estudo epidemiológico, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a prevalência de depressão na rede de atenção primária de saúde é de 10,4%, isoladamente ou associada a um transtorno físico. Olha que interessante. E te digo mais. A época comum do aparecimento
é o final da terceira idade, mas pode começar em qualquer idade. Estudos mostram prevalência ao longo da vida em até 20% das mulheres e 12% para os homens. Eu vou te falar algumas causas da depressão. A primeira pode ser genética. Alguns tipos de depressão têm origem genética e são causadas por uma vulnerabilidade biológica hereditária. Porém, essa herança genética não é determinante para desenvolver a doença. Fatores adicionais como estresse em casa, no trabalho ou na escola contribuem para o seu aparecimento. Estudos com famílias, alguns gêmeos e adotados indicam a existência de um componente genético que possibilita desenvolver a doença. E estima-se que esse componente represente 40% da suscetibilidade para desenvolver a depressão. O outro fator é a bioquímica cerebral. Há evidências de deficiência de substâncias cerebrais, chamadas de neurotransmissores, e são elas a noradrenalina, serotonina e a dopamina que estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, do sono e do humor. Eventos vitais também fazem parte disso. Eventos estressantes podem desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição à genética a desenvolver essa doença. Outra doença que nós detectamos em nosso tempo é a ansiedade. Jesus Cristo já falava de ansiedade, Pedro já falava de ansiedade e Paulo já falava de ansiedade. Você sabia disso? Há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia já falava para nós sobre ansiedade e fala que nós temos que lançar sobre Deus o quê? As nossas ansiedades, que não devemos que nos preocuparmos com as coisas que temos que lançar sobre Ele, as nossas preocupações, e que Ele seja a nossa esperança, porque a ansiedade é o quê? É um excesso de preocupações com as coisas do futuro, com as coisas que ainda estão por acontecer. Você está antecipando o futuro, antecipando a possibilidade de um sofrimento futuro que você não sabe nem se ele acontecerá. Você começa a sofrer por algo que ainda nem aconteceu e talvez nem acontecerá. Você está entendendo? Você sofre só de pensar na possibilidade daquilo acontecer. Não é assim? E o que ela dá para você hoje é dor, sofrimento, pânico, amargura e medo. Você não consegue mais viver. Você fica focado na possibilidade de sofrimento futuro, só pensando em algo que ainda não aconteceu. Você, na realidade, fica antecipando tragédias. O ansioso, ele não traz paz em seu coração. O ansioso não consegue pensar. O ansioso não consegue olhar as coisas de forma estratégica. A ansiedade tem tomado conta do seu coração? Tem roubado sua paz? Talvez, fazendo uma reflexão, você esteja precisando de um tratamento ou até uma cura espiritual nessa área em sua vida também. Mas o que é exatamente ansiedade? A ansiedade é uma emoção normal de um ser humano, comum ao se enfrentar algum problema no trabalho, antes de uma prova ou diante de decisões difíceis do dia a dia. No entanto, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença, ou melhor, um distúrbio da ansiedade. Pessoas que sofrem de distúrbio de ansiedade sentem uma preocupação e medo extremos em situações simples de rotina, além de alguns sintomas físicos, o que atrapalha suas atividades cotidianas, já que elas são difíceis de se controlar. Tá falando com você esse vídeo? Deixa um like, tá bom? E por sorte, os distúrbios de ansiedade podem ser tratados. Olha que boa notícia. Você tem um terceiro ponto, que é o que a mulher enfrentou e é o que eu quero falar com você agora.
que é a frustração. Esse é o terceiro. Fique até o final. Se por um lado existe a depressão e por outro lado existe a ansiedade, no meio destes dois ambientes emocionais tão trágicos na vida das pessoas, existe a frustração. E o que é frustração? Todos nós temos expectativas, todos nós temos sonhos. Quando os nossos sonhos não se realizam, quando as expectativas não se cumprem em nossas vidas, nós então nos frustramos. As pessoas se frustram dentro do casamento, se frustram no ambiente de trabalho, se frustram até mesmo nas igrejas, onde estão congregando. Se frustram com os pais, com os amigos, com os filhos, se frustram com o cônjuge. E essas frustrações paralisam você. A frustração impede você de acreditar que é possível realizar algo novo, algo diferente. A frustração impede você de acreditar que pode ser feliz novamente, de acreditar em você mesmo, de que você pode amar e ser amado ou amada. Novamente, a frustração impede você de achar uma saída. E o que essa mulher aqui nessa passagem bíblica está dizendo é o seguinte: meu marido, eu estou frustrada, eu não consigo realizar. Quando você não consegue realizar, você para e pensa: o que será de mim? Não é verdade? O que vai ser da minha vida agora? A frustração, ela destrói a vida de uma pessoa. Essa mulher, ela desejava para si o quê? A morte, porque ela estava frustrada em sua alma. Eu quero dizer para você o seguinte, que Jesus Cristo de Nazaré, quando ele veio, ele falou lá em João 10:10, na segunda parte: o ladrão não vem senão para roubar, a matar e destruir. Mas Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Judas poderia ter mudado a história da vida dele. Era só ir até Jesus e pedir o quê? Perdão. José foi traído, mas não quis se tornar um produto do meio, mesmo tendo todos os motivos para alimentar as suas mágoas, rancor e vingança. Ele decidiu confiar em Deus e cicatrizar o sofrimento do passado e não ficar remexendo as feridas, causando o quê? Mais dores. E por isso ele foi abençoado poderosamente, José. E como funciona a frustração? Na psicologia, a frustração frequente é entendida como uma síndrome que apresenta diversos sintomas. Entretanto, a frustração em parte, é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Ou seja, a frustração faz parte da vida. A frustração é um sentimento de impotência quando algo que é esperado não acontece. Ela ocorre quando uma expectativa ou desejo não é satisfeito, não é realizado. Sentir alguma frustração te leva a um desânimo e incômodo muito grande. Eles costumam criar obstáculos para que as pessoas não realizem o que gostaria. Essa decepção pode causar uma destruição emocional em vários níveis que acarreta consequências muito, mas muito sérias. Ao mesmo tempo, sentir-se frustrado pode ser essencial para o desenvolvimento da mente dos seres. A partir das experiências frustradas é que muitas pessoas entendem que é possível aprender, crescer e criar novas formas funcionais de interagir com o quê? Com o mundo. Então, meu irmão, minha irmã, se você está deprimido ou deprimida, se você está ansioso, ansiosa, se você está frustrado ou frustrada, se você se decepcionou com uma pessoa que mais ama, se você não acredita mais que é possível, eu quero te dizer que Jesus está aqui nos dizendo que há um caminho, há uma esperança, o perdão. Perdoe 70 vezes 7.
se for possível, ou seja, para sempre. Toda vez perdoe. Existe uma possibilidade real. O Deus que nós servimos é um Deus de novas possibilidades. É um Deus que transforma, que traz a vida ao que está morto. É o Deus do perdão. Libere o perdão e seja livre. Entenda como liberar o perdão sincero segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Sem perdão não há vida. Você sabia disso? Quando alguém nos perdoa de uma ofensa que causamos, é realmente um alívio. Você concorda com isso? Mas quando a matéria é liberar o perdão para um ofensor, a história fica muito mais difícil, não é mesmo? Pense no seguinte: podemos nomear o perdão de a chave que dá continuidade à vida. Você verá mais adiante esse aspecto. Deus Pai nos perdoou dos nossos pecados cometidos contra Ele, castigando Jesus em nosso lugar. Era para ser eu, era para ser você, mas foi Jesus. Porém, Ele foi ferido por nossas transgressões, Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo da nossa paz estava sobre Ele, e pelos açoites que feriram nós somos e fomos curados. Isaías 53, 5. Pode ser que você passe a sua vida inteira sem pecar contra ao menos uma pessoa, mas contra Deus todos nós pecamos, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Romanos 3:23. Através desse castigo sofrido por Jesus em nosso lugar na cruz do Calvário, fomos justificados de nossas transgressões contra Deus, o Criador, nosso Pai, e por isso temos agora paz com Ele. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Todos nós tínhamos ofensas contra o Pai, pois Ele é Deus e deve ser temido. Salmo 96, do 4 ao 9. Mas nós estávamos errantes em nosso caminho, e quem erra tem que pagar pelos seus erros. Porém, Deus fez cair sobre Cristo todas nossas maldades. E quando vós estáis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as nossas ofensas. Olha como é que a Bíblia diz. Colossenses 2:13. Ver também Isaías 53:6 e Romanos 5:8, tá bom? Não esqueça. A partir desse ponto, Deus também nos ordena que perdoemos as ofensas uns dos outros. Meus queridos e minhas queridas, mude o seu pensamento, mude o seu coração hoje, agora. Deus pode mudar a sua história. É possível mudar, é possível transformar a história de derrota no sofrimento de uma nova história como um final feliz. Entregue sua vida hoje a Jesus, hoje ainda. Perdoe seu irmão. Creia, Ele vai mudar sua vida, Ele vai mudar sua história. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te pedir perdão, Senhor. E queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos cure de ansiedade, da depressão, da frustração, e que possamos aprender com a frustração, Senhor Deus. Ser conosco, nos cure. Cure essa pessoa que está ouvindo, Senhor, esse devocional. Ser com a família dela e que ela possa compartilhar essa palavra para muitos e muitos e muitos. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Em nome de Jesus. Amém.